Papo de Psiquiatra, com Marcelo Branhas, Marcos Crossi e Pedro Rosa. Tudo o que você sempre quis saber e nunca teve para quem perguntar. Seja bem-vindo e seja bem-vinda a este episódio do nosso querido podcast, do seu podcast favorito, certamente, daquele que você certamente já mandou para todos os seus familiares, para todos os seus amigos e para todos os seus colegas de trabalho, fazendo questão que todos eles ouçam o podcast Papo de Psiquiatra. E hoje o tema é um tema potencialmente hostil, é um tema potencialmente violento, é um tema potencialmente que não respeita a humanidade do outro. A gente está falando aqui de personalidade antissocial, a gente está falando aqui de psicopatia. Todos esses termos vão ser, digamos assim, definidos aqui, além do tema sociopatia, que é um tema que você vai ver, é um termo que você vai ver que não é bem o que dizem por aí. A gente está aqui sempre para esclarecer, para educar, para tirar suas dúvidas, e a gente vai falar aqui de um tema favorito das redes sociais, né? Que as pessoas adoram falar sobre esse tema. É um tema muito importante para a psiquiatria, e nosso tema hoje é o transtorno de personalidade antissocial. Pois é, Pedro. Bom, sempre bom estar aqui com vocês. E realmente esse foi um dos temas, como a gente comentou até um pouco no episódio anterior, que foi muito pedido, né? Para mostrar que a gente ouve os nossos ouvintes, nós ouvimos os ouvintes opinam e a gente segue, para você dar a sua opinião e sua solicitação de tema. Exato, pessoal. Quanto mais interativo, melhor. E a gente sempre está pegando as dicas dos ouvintes. Agora, falando então do nosso tema de antissocial, psicopatia e sociopatia. Eu acho que é legal isso que você falou, Pedro, porque a gente já começar distinguindo esses três nomes, né? Sempre tem as pessoas em dúvida, principalmente entre os dois últimos. O que é sociopatia? O que é psicopatia? A sociopatia é uma variante mais leve da psicopatia. Então, para a gente já esclarecer isso, né? É só a gente pensar assim mentalmente num diagrama, tá? Que no diagrama a gente tem como nosso círculo maior o transtorno de personalidade antissocial. Esse é o maior construto que vai abarcar todo mundo. E dentro das pessoas que preenchem critério para personalidade antissocial, algumas delas também preenchem critérios para psicopatia, né? Então, assim, dá para a gente afirmar uma certa generalização, mas aqui dá para simplificar que praticamente todo psicopata vai ser um antissocial. No entanto, nem todo antissocial é um psicopata. Bom, e onde é que estão aí os sociopatas? Em resumo, eles não estão, tá? Sociopatia é um termo que está muito em desuso há um tempo considerável já. É um termo impreciso. Se você for ver a maioria dos artigos novos, ninguém usa mais sociopatia na ciência, tá? Então, sociopatia, o resumo é que é um termo desatualizado. Não usem sociopatia, né? A gente usa hoje em dia antissocial e psicopatia. A ideia era diferenciar, essa pergunta sempre surge, né? O antissocial, ele nasce assim ou ele se torna assim? Essa ideia, para quem está atualizado, ela soa muito estranha. Porque já passou do tempo em que a gente tinha essa visão dicotômica, essa é uma falsa dicotomia, em que ou o indivíduo nasce assim, como se a gente tivesse lá uma criança de 5 anos, psicopata, ou ele era uma pessoa sem características de antagonismo e subitamente aconteceu alguma coisa que a tornou uma pessoa com características antissociais marcantes, né? E não é bem assim. Não é bem assim que acontece. É claro que existe uma descrição de um indivíduo, o famoso Phineas Gage, que há muito tempo atrás sofreu um acidente e entrou no cérebro dele, na parte frontal, uma barra de ferro. Ele sobreviveu e ele se tornou um indivíduo impulsivo, irritado, hostil, antissocial. Essa é uma exceção. Nós estamos falando aqui de um transtorno de personalidade, como a gente já definiu anteriormente, de algo que a gente rastreia no desenvolvimento de alguém e que não é algo que se deve a uma alteração orgânica de personalidade, uma doença neurodegenerativa, um trauma de crânio, por exemplo. Agora, é evidente para quem é ouvinte do nosso podcast que a personalidade das pessoas se desenvolve por uma interação entre traços inatos, características inatas de personalidade e o ambiente.
Então, essa distinção entre o que seria o sociopata produzido pelo ambiente, produzido, digamos, pela sociedade, ou o psicopata, aquele que nasce antissocial, essa é uma diferenciação imprecisa, inválida e que não é muito útil para a clínica. O que a gente sabe, e aí vem uma regra, né, do que a gente entende da ciência dos traços de personalidade, todo traço tem um componente de herdabilidade e isso é mostrado de forma clara. Sim, a genética influencia o comportamento antissocial, mas a gente sabe que os traços, para que se constituam na personalidade da pessoa, passa pelo ambiente. Então, no fundo, todo indivíduo com personalidade antissocial tem um componente genético e um componente ambiental. Alguns mais um, alguns mais outro. Né? Agora, e aí vem um aspecto histórico interessante. Eu estou aqui segurando uma relíquia pessoal minha, porque está vendo no YouTube, aliás, você pode ver no YouTube, esse livro que é o livro Personalidades Psicopáticas, do psicopatologista alemão Kurt Schneider. Esse livro muito interessante, que o Kurt Schneider fala sobre o que ele chama de personalidades psicopáticas. Então, nessa definição, todo transtorno de personalidade seria uma psicopatia. Em oposição ao quê? Em oposição à descrição do que um outro psicopatologista, Emil Kraepelin, falava dos transtornos de humor e dos transtornos psicóticos. Ele fez a dicotomia entre esses dois polos, não é o nosso tópico. E aí o Kurt Schneider falou que, bom, há aquelas pessoas, já naquela época já se sabia, que não tem um transtorno de humor, que pode ter, mas não necessariamente, e que não tem um transtorno de psicótico. E mesmo assim, esses indivíduos estão adoecidos. E ele construiu aqui essa organização que sintetiza o trabalho de muitas pessoas e ele faz a classificação própria dele. Hoje a gente tem uma classificação centralizada, o DSM, temos outra que é a CID, mas naquela época, na primeira metade do século passado, cada psicopatologista tinha a sua própria. Agora, essa definição mudou. Então, o Marcelo falou, psicopatia são alguns antissociais. Todo psicopata tem personalidade antissocial, nem todo antissocial é psicopata. Então, a classificação mudou ao longo do tempo e resumiu a personalidade psicopática a uma apresentação mais específica da personalidade antissocial e não para todos aqueles que têm transtorno de personalidade, como colocava o Kurt Schneider. Ou seja, tem uma mudança aqui. Eu achei importante trazer esse panorama histórico para o nosso ouvinte. É importantíssimo, Pedro, você trazer isso, porque, bom, é um livro muito importante. Quer dizer, o Kurt Schneider ele foi um psiquiatra e um psicopatologista muito importante. Porém, assim, hoje em dia a gente não vai igualar, né, por exemplo, alguém que tem um transtorno de personalidade borderline a uma personalidade psicopática. Né? Às vezes a gente pode até escutar por aí esse tipo de discurso, mas esse discurso não é atual, isso não é correto. Hoje a gente entende, vamos dizer que os psicopatas, né, quer dizer, eles são realmente esse grupo de pessoas mais específico dentro de um transtorno de personalidade antissocial, boa parte das vezes. Talvez tenha alguns psicopatas que nem preenchem um critério para antissocial, mas basicamente acaba sendo um subgrupo mais grave de transtorno de personalidade antissocial. Em psiquiatria, como é sempre importante a gente falar sobre como a gente nomeia as coisas, que pode ser confuso para as pessoas, antissocial é um pouco diferente do que o senso comum fala em antissocial, né? Porque às vezes a gente está numa conversa, as pessoas falam, aquela pessoa é meio antissocial, mas elas estão querendo dizer que assim, é uma pessoa, talvez, vamos dizer, que converse pouco, que se isole, né? Quer dizer, que ela foge da socialização, vamos dizer assim, ou ela não quer socialização. É diferente de alguém que tem um transtorno de personalidade antissocial, que é um transtorno de personalidade, tem algumas características muito importantes, como, por exemplo, impulsividade, uma dificuldade de empatia, irresponsabilidade, eventualmente pode ter associação ou não com comportamentos que infringem a lei, mas muitas vezes tem, pode ter eventualmente assim, graus até de desregulação emocional, eventualmente, né? São pessoas que têm uma certa insensibilidade ao tédio, têm uma dificuldade de planejamento muito grande, então quer dizer, tem poucos objetivos realistas de vida. Muitas vezes a pessoa com transtorno de personalidade antissocial tem problemas de comportamento na juventude, muitas vezes
as pessoas vão descrever na literatura como delinquência juvenil, por exemplo, e assim por diante, né? Então, quer dizer, é um transtorno de personalidade grave, muito grave, e que algumas pessoas podem ter alguns traços disso e não ter o transtorno por completo. Às vezes, transtornos de personalidade grave podem ter, a pessoa tem traços narcisistas e antissociais, né? Quer dizer, sempre que tiver traços antissociais, acaba adicionando gravidade. Ou a pessoa tem realmente um transtorno de personalidade antissocial mesmo. E daí, realmente, daí vai ter esse subgrupo que são os psicopatas, né? E que, enfim, acho que as pessoas elas têm muito interesse nisso, acho que por vários motivos. Um é porque, poxa, acho que as pessoas têm medo, né? Acho que de um psicopata, acho que em média, né? Quer dizer, poxa, ninguém quer se proteger de pessoas eventualmente que tenham esse tipo de problema, né? Nem todos os psicopatas vão, vamos dizer, cometer crimes violentos, né? Nem todos os psicopatas vão ser serial killers, como muitas vezes, enfim, tem vários filmes, ou mesmo, enfim, nas notícias, né? Tem aquela série muito interessante que é do Mindhunter, que mostra aquela agência do FBI que investigava a parte comportamental, né, de alguns crimes e acabou descrevendo, né, esses serial killers. Quer dizer, a maior parte dos psicopatas não vão se encaixar nisso, mas de qualquer forma realmente vão ser pessoas que vão ter vários problemas, principalmente no campo interpessoal, pela falta de empatia e por vários outros processos que a gente também vai falar aqui hoje. Então, quer dizer, esse é um dos motivos, né? Quer dizer, a gente não quer se envolver com um psicopata, né? Mas também sem dúvida nenhuma, as descrições na imprensa e etc., acho que acabam, de alguma forma, fazendo com que as pessoas fiquem muito curiosas a respeito disso. E acho que é legal a gente esclarecer bem, assim, o que é psicopatia hoje. A ideia, a gente tem aí para os ouvintes que querem olhar até uma escala simples e bastante paradigmática, que é o checklist de psicopatia de Harry. Harry é H-A-R-E, que é um pesquisador de maior importância da história dessa transtorno de personalidade antissocial. Ele tem livros publicados, inclusive, para a população leiga. Marcos Moço está mostrando aí um livro para quem está nos vendo no YouTube. É um livro... Ele tem vários, esse é um livro importante, né? Sem Consciência chama, né? Da editora Artmédia. E tem esses... se a gente olhar a escala... E sempre puxando a sardinha para o modelo de 5 fatores, né? A gente pode dividir em grandes dois grupos, né? São fenômenos de baixa conscienciosidade, impulsividade, irresponsabilidade, falta de objetivos, falta de senso de propósito ao longo do futuro, com uma inclinação a prazeres momentâneos, uma dificuldade em procrastinar esses prazeres, jogar esses prazeres para frente e realizar tarefas difíceis e assim por diante, né? Uma sensação de necessidade de estímulo e tal. Acho que isso já descreveu esses sintomas. Isso fica uma ideia de baixa conscienciosidade. Uma expressão específica de baixa conscienciosidade, né? Naturalmente, não estou dizendo que todo mundo tem uma conscienciosidade baixa, tem características psicopáticas ou antissociais muito longe disso. E uma organização, um outro aspecto, que é um aspecto mais interpessoal, que é o aspecto de antagonismo, de baixa amabilidade, de uma grandiosidade, mentira, manipulação, de uma dificuldade de intimidade, dificuldade de valorizar o outro, dificuldade de perceber as necessidades do outro, uma empatia que ela é instrumental, em que o indivíduo usa essa percepção do outro para ganho próprio, em prejuízo do outro, e não para compartilhamento do sofrimento e colaboração. E essa tendência a explorar o outro. Então, na hora que a gente divide por esses fatores, a gente compreende a síndrome. Há quem diga aqui que, ainda que essa escala seja completa de psicopatia, de personalidade antissocial, que a personalidade antissocial reside nesse segundo fator de antagonismo, e não em baixa conscienciosidade. Porque, no fundo, a gente está falando de um indivíduo, olha o nome, antissocial. A gente vai falar de traços interpessoais, de como é que o indivíduo se lida com o outro, dele ter uma tendência a explorar o outro, a entender o outro ser humano como essencialmente diferente de si, e que o outro ser humano ele serve como algo que está em função do indivíduo antissocial, e não como um indivíduo independente que tem os seus direitos e a sua, digamos assim, o seu espaço no mundo. O outro, ele é simplesmente um veículo para a obtenção dos próprios interesses do indivíduo antissocial. É aí que está a raiz da personalidade antissocial. É aí que está aquilo que define a personalidade antissocial. O indivíduo pode ter mais ou menos neuroticismo. Muitos indivíduos
antissociais, e aí até pode ser que seja essa uma definição de psicopatia, é o indivíduo com uma estabilidade emocional, um baixo neuroticismo peculiar. Um indivíduo que nada sente, que nunca fica ansioso, apreensivo com as coisas, que não se preocupa, que tem uma estabilidade grande. Ele pode até ter algum neuroticismo em termos de raiva, hostilidade, mas no mais, que nada o atinge. Parece que aquele indivíduo que tudo acontece na vida dele porque ele tem um comportamento antissocial, ele nunca deprime, mas que existe aqui um centro, então, portanto, nesse aspecto de antagonismo, né? Um exemplo interessante aqui, e aí para quem não assistiu, francamente fica a dica, de uma das melhores séries já feitas, que é o Breaking Bad, que tem 2 protagonistas ali, que é o Walter White e tem o Jesse Pinkman. O Walter White, ele é um indivíduo que não tem nada desse primeiro fator de personalidade antissocial, que é uma irresponsabilidade, impulsividade, etc. Muito pelo contrário, é um indivíduo planejador ao extremo, controlado, ardiloso. Mas ele é um indivíduo que ao longo da série, o nome da série diz isso, né, Breaking Bad, que ele vai assumindo ali traços antissociais e comete inúmeros atos antissociais. Por sua vez, o comparsa de crime dele, que é o Jesse Pinkman, que tem muitos menos traços antissociais, mas que é um indivíduo que tem esse primeiro critério de responsabilidade, impulsividade, dificuldade com objetivos de longo prazo, problemas precoces no desenvolvimento dele, até quando ele era aluno do Walter White. Ou seja, a gente tem aqui quem que é o antissocial? Quem é o antissocial é o Walter White. O Jesse Pinkman não é. A definição de personalidade antissocial, ela está no antagonismo. E aqui, novamente, puxando a sardinha para o modelo de 5 fatores, que resolve um conundro nosológico da organização do diagnóstico psiquiátrico de misturar coisas que são diferentes demais entre si, como um diagnóstico. Então aqui a gente tem que clivar, separar e dizer: antissocial é aquele indivíduo que é antagônico, desse jeito específico que eu descrevi, como é, por exemplo, o Walter White. Exatamente, Pedro. Isso entra até num certo debate, né, de que, por exemplo, o que a gente tem no DSM, né, que é o sistema, um dos sistemas classificatórios de diagnósticos na psiquiatria mais usados, que a personalidade antissocial, né, o transtorno de personalidade antissocial, ele captura mais uma coisa que seria um comportamento social ou delinquência, se a gente simplificasse, né? Que é diferente, que é uma coisa mais externa, mais observável, né? Quer dizer, se a gente for ver no sistema prisional, vão ter várias pessoas que vão preencher esses critérios de delinquência por motivos óbvios, né? Porque muitos deles são classificados como roubo, esse tipo de coisa. Agora, os critérios do DSM não capturam tão bem a psicopatia, por exemplo, que é essa característica mais interna de falta de remorso, de manipulação, de você ser mais frio emocionalmente, de você ter uma afetividade mais rasa, mais superficial e uma ausência de responsabilização pelos seus atos, esse tipo de coisa. Há pessoas que têm os 2 componentes, tanto desse comportamento mais irresponsável delinquente, quanto esse afetividade muito fria, não empática. Mas uma das críticas que se faz é que realmente no DSM se captura às vezes muito mais comportamento, tanto que um dado interessante é que em várias pesquisas, por exemplo, mostram que quando você olha mais para comportamento antissocial, acaba tendo, infelizmente, uma correlação maior com minorias, né? Com minorias, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Minorias de pessoas latinas, esse tipo de coisa. E não é uma coisa artificial, né? Porque, infelizmente, são pessoas mais desfavorecidas e que acabam, muitas vezes, no sistema prisional por uma série de motivos. Agora, quando você olha mais para psicopatia, de certa forma, é um conceito menos preconceituoso nesse sentido, né? Ele acaba não tendo tanto essa diferença étnica como a partição social. Ou seja, captura uma coisa mais essencial, né? Uma essência maior em termos de personalidade do que só um comportamento. A gente sabe que tem uma série de fatores sociais que pode levar uma pessoa à delinquência,
que não tem exclusivamente a ver com a personalidade dela, né? Adversidades na infância, oportunidades, 1 milhão de coisas, né? Então é interessante essa distinção. Um outro ponto que também é interessante falar é que, assim, antes dos 18 anos de idade, diferentemente dos outros diagnósticos de transtorno de personalidade, o transtorno de personalidade antissocial só pode ser feito depois dos 18 anos de idade, né? É o único dos transtornos de personalidade que tem que esperar a vida adulta, porque a gente sabe que muitos adolescentes que têm traços de frieza emocional e de muitas vezes de delinquência também não necessariamente vão se consolidar como antissociais. Inclusive, nessa população, há ainda chances consideráveis de você fazer tratamentos para evitar que isso aconteça, diferentemente nos adultos. A gente sabe que nos adultos, infelizmente, tem poucas coisas que dá para se fazer para tratamento de psicopatia, principalmente. É importante lembrar, né, então, essa questão, Marcelo, assim, quando você pega o sistema prisional, quer dizer, e você for estudar as pessoas lá e vamos colocar um monte de escala e ver, né, que se a pessoa tem ou não tem personalidade antissocial, se ela tem ou não tem psicopatia, quer dizer, a maioria não vai preencher critério, né, quer dizer, vai depender, claro, do estudo, né, às vezes as taxas de transtorno de personalidade antissocial, né, das pessoas que preenchem esse critério são altas, né, no sistema prisional. Vai depender aí de estudo, às vezes chegam a 50%, às vezes 40%, enfim. Mas de psicopatia é menor, né? Às vezes é 25%, 20%, vai depender aí do estudo, né? Ou seja, quer dizer, isso, a parte assim de sistema prisional, de crime, etc., é algo muito maior, assim, a gente está até realmente focando aqui mais na parte de personalidade, na parte psiquiátrica, né? E é interessante a gente pensar o porquê, né, dessas pessoas se comportarem dessa forma, né? Mas por quê? Né? Acho que as pessoas ficam curiosas, né? E acho que é aí que também vem aí a discussão de onde surgiu, né? É genético, é ambiental, né? Aquela discussão, os americanos vão falar nature versus nurture, né? E realmente vai ser muito, geralmente multifatorial mesmo, né? Quer dizer, mas tem algumas alterações que são interessantes a gente falar do ponto de vista psicológico, né? Então, a gente falou em episódios anteriores sobre empatia, né? Sobre cognição social, sobre mentalização, né? Que é essa capacidade nossa, essa habilidade humana de inferir estados mentais nos outros e em si mesmos também. O que a gente percebe em indivíduos com psicopatia, certamente em boa parte dos indivíduos com transtorno de personalidade antissocial, é que assim, eles vão ter uma dificuldade mesmo de mentalização emocional do que o outro está sentindo. Todos nós, automaticamente, se vocês, enfim, verem um acidente, alguém em sofrimento, alguém chorando e assim por diante, tem uma espécie de uma alça de feedback que informa pra gente que algo ruim está acontecendo e você reage quase que automaticamente. Se você vê um acidente, passa na rodovia e vê um acidente, aquilo gera às vezes um frio na sua barriga, quer dizer, de alguma forma a gente tem essa alça de feedback e que, vamos dizer, é a semente de a gente entender os outros, né? Dessa empatia mais afetiva. E é isso que muitas vezes falta nesses indivíduos, né? Eles não têm isso, eles realmente não sentem, né? Do ponto de vista emocional, eles podem saber o que o outro está sentindo. Então eles podem ter vamos dizer, uma mentalização cognitiva. Eles conseguem imaginar que o outro está com medo, que o outro, enfim, está com raiva, etc e tal, mas ele não sente isso. E muitas vezes eles aprendem ao longo da vida a demonstrar que eles estão entendendo. Inclusive, né, um dos livros mais importantes, que talvez foram as primeiras descrições de psicopatia, né, do Harvey Cleckie, falava justamente isso, né, quer dizer, da máscara que muitos desses indivíduos têm. Ou seja, externamente você não vê nada, mas internamente realmente percebia-se assim, um mundo subjetivo muito problemático, né? Então tem muito isso, muitas vezes tem isso. E assim, nem todo psicopata vai ser inteligente, né? Acho que é importante também às vezes tem esse conceito, né? O psicopata é inteligente, ele tá sempre tramando. Pode ser até que esteja, né, tramando, mas nem todo, não tem essa associação direta. Agora sim, se você tem realmente uma pessoa que tem, principalmente esse fator interpessoal, de manipulação, de sedução, esse senso de grandiosidade, muitas vezes tem uns traços narcisistas, e uma inteligência, realmente, alguém com uma capacidade de manipulação imensa e que, além de ter essa capacidade de manipulação imensa, vai conseguir realmente manejar as pessoas ao redor. Porque
de alguma forma as pessoas acabam sendo mais objetos mesmo, né? E é interessante porque muitos dos estudos de psicopatas eventualmente foram feitos realmente no sistema prisional, tem entrevistas, eventualmente a gente consegue achar no YouTube dessas pessoas, tem entrevistas do Ed Kemper, né, que é justamente um dos indivíduos lá do Mindhunter, né, de como ele manipulava as pessoas, né? E assim, é impressionante como ele fingia alguns comportamentos, assim, né? Ele estava tentando dar carona para as garotas, e ele fingia ser um homem apressado, né? Para a garota achar, nossa, esse é um homem apressado, né? Quer dizer, poxa, acho que ele tá fazendo um super favor aqui para parar aqui, né? Quer dizer, não parece ser um homem que vai me oferecer perigo. Ou seja, é alguém que realmente tem uma capacidade de mentalização, porque ele consegue inferir o que o outro vai pensar, né? E manipular essa pessoa. Então, quer dizer, é um traço de manipulação muito forte mesmo. Então, imagina, realmente um potencial de causar problema, isso, interpessoal, absurdo mesmo, né? Mas, mais uma vez, quer dizer, a maior parte, né, desses indivíduos não vão ter esse potencial violento, acho que é importante deixar claro, mas certamente, assim, podem ter um potencial de causar problemas grandes, né? Bom, pessoal, esse foi o nosso episódio aqui sobre personalidade antissocial. Acho que, sim, certamente esse é um tema que pode gerar muitos outros episódios. Acho que só que já deixamos aqui algumas pontas soltas para os próximos episódios sobre o tema, mas aí a gente vai precisar saber se vocês querem que a gente grave esse episódio novo. Se vocês quiserem, avisem, deixem seus recados, digam se a gente deve gravar outros episódios sobre esse tema ou se tá bom por aqui, beleza? Muito obrigado aí pela audiência e até a próxima. Grande abraço, pessoal. Até a próxima. Um abraço, pessoal.